Salve galera da Vila Belmiro, sejam totalmente bem-vindos a mais um vídeo no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador do canal, e eu tô aqui hoje, literalmente no terminal de busão, em outra cidade, pra fazer um vídeo sobre Pedro Martins. Porque hoje ele deu uma coletiva no Santos, uma coletiva bastante polêmica, eu vos diria, que é uma coletiva muito interessante a gente falar, porque ela vai falar muito sobre Sampaoli, momento do Santos, desejos e preferências de Pedro Martins. E cara, se tem um vídeo que eu me arrependo de não ter feito aqui no canal, foi o vídeo da contratação do Pedro Martins. Porque esse Pedro Martins foi contratado para ser CEO do Santos, levantando todas as minhas dúvidas, né? Tem um vídeo que eu falo, qual o meu maior medo de Pedro Caixinha? E no começo do vídeo eu falo, também farei um vídeo chamado Qual o meu maior medo com Pedro Martins, onde eu falaria toda a minha insatisfação e falta de boa vontade, no sentido de ter uma boa avaliação inicial sobre a contratação do nosso CEO, Pedro Martins. E hoje eu decidi que chega, vamos falar um pouco do Pedro Martins, porque ele deu uma coletiva, eu acho que 100 anos de tempo dele no cargo, pipipi popopó, onde ele decidiu falar do trabalho dele como dirigente, como CEO do Santos, e onde ele botar todos os problemas do Santos pra fora. Eu vi muita gente exaltando ele, e eu acho incrível, porque ele fala dos problemas do Santos como se ele não fosse o CEO, como se ele não fosse o responsável. Aí fica fácil, né? Se minha empresa me contrata lá como CEO, sei lá, eu sou o CEO das lojas americanas, as lojas americanas falem, e eu falo, olha, as lojas americanas faliram, hein? Uau, eu sou incrível. Não, eu era o CEO, eu meio que tenho responsabilidade, assim como o Pedro Martins meio que tem responsabilidade pela bagunça que tá o time do Santos, né? Só que aí ele vai a uma coletiva onde parece que não é ele, né? Não é ele o CEO, não é ele o responsável por isso. Então assim, fala primeiramente do retrospecto de Pedro Martins. Pra quem não sabe, Pedro Martins teve um trabalho interessante até na Ferroviária, de 17 a 20, uma remontagem do time, mas nada também encantador, tá? Foi um trabalho inicial ali, ok, ali depois um trabalho na FPF, depois chega no Cruzeiro. Pra quem acompanha no Cruzeiro, pode até parecer interessante, contratou um jogador interessante, contratou o Brazão, contratou o Zé Ivaldo, se não me engano, pra Série B em 22, contratou alguns jogadores interessantes, contratou o Rafael Cabral, né? Contratou o William, né? Contratou também alguns outros jogadores, aí, tipo Gasolina, o Lucas Silva, o Matheus Davó. Contratou uns caras assim, beleza. Contratou o Nicão, mas beleza. Subiu com o Pesolano em 22 com o Cruzeiro. Em 20, mas o que pouca gente lembra é, ele brigou com o Fábio, que foi campeão da Libertadores no Fluminense. Então, Fábio, ex-ídolo do Cruzeiro, saiu por brigas com o Pedro Martins. Olha só. Depois foi campeão do Cruzeiro. O Vitor Roque, que valeu milhões depois, sabe de como que quando ele saiu? Com o Pedro Martins, né? Depois, pra vocês terem noção, Pedro Martins, depois de perder Vitor Roque, Fábio foi embora, o Cruzeiro ganha, sobe pra Série A. Uau, Pedro Martins, bom trabalho. Chega em 23, o Cruzeiro sofre na Série A muito, porque o Pedro Martins foi reformular o elenco e achou uma grande ideia, reforçar o elenco do Cruzeiro com jogadores como Wesley, Gilberto, e trazendo aquela campanha de futebol espetacular que o Pedro Martins adora. Resultado, foi demitido do Cruzeiro, né? Foi pro Vascão. No Vascão, nosso querido Pedro Martins, ó que trabalho incrível do Pedro Martins, durou pouquíssimo. Isso porque o Vascão tinha acabado de perder o treinador e o Pedro Martins tinha que contratar um treinador. E ele tinha um português de novo, português que ele achava, ó, baita de um técnico assim, primoroso, chamado Álvaro Pacheco. Se você perguntar para um torcedor vascaíno, fala o português de Boininha, que alguns vascaínos vão conhecer. Álvaro Pacheco durou 4 partidas. Se não me engano, foram 4 derrotas vergonhosas, todas vexaminosas que o Álvaro Pacheco teve no Vasco. Técnico trazido pelo Pedro Martins, ele se falou, não tenho poder nenhum, eu sou diretor de futebol sem poder, estou indo embora. E foi embora, Pedro Martins. Grande trabalho dele no Vasco. Chega no Botafogo com o elenco montado, até hoje não sei direito o que ele fez no Botafogo. Não entendem, sai do Botafogo e vem pro Santos. Saiu do time campeão, vem pro Santos.
pra mim indica que, né, tem alguma coisa ali, mas tá bom. Chega no Santos, Pedro Martins fala: eu vou resolver essa crise que tá no Santos. Tão indefinido pro técnico, eu vou resolver. E substituindo o Galo, né, então qualquer coisinha que ele fizesse pareceria grande coisa, afinal a gente acabou de sair do péssimo nível de parâmetro do Galo. Ele tira Paulo Breck do cargo, CEO, assume o cargo de CEO como departamento de futebol, vou mandar no Santos e resolver as crises, e tem um técnico certeiro, um técnico que tem a cara e o DNA do Santos. E assim é contratado Pedro Caixinha. E aí, ó, vamos ver, no Cruzeiro ele contratou, vamos ver quem? Zé Ivaldo, Barreal, tem um outro aqui, Gabriel Veron. Já ouviu esse nome? Ele contratou os mesmos caras que ele já tinha contratado pro Santos. Uma criatividade, mas um cara de uma criatividade ímpar, singular. Ele faz essas grandes contratações pro Santos. Depois vê o Neymar, né? A gente vê como que ele tem uma participação assim espetacular na contratação do Neymar. E daí, Pedro Martins, CEO do Santos. Hoje vem a entrevista coletiva e fala, né? Santos é uma bagunça. Enquanto o Santos não abrir mão de seu passado, não terá um futuro primoroso. O futebol do Santos não está andando. Ainda falou que era um passo. Ele falou que o Caixinha não deu certo, mas que a demissão do Caixinha era um passo para trás. Passo para trás era escolher o Caixinha. Eu já falei isso no canal há muito tempo, mas tudo bem. E ainda fala: não entregarei a chave do clube na mão de ninguém. Pedro Martins, perdão. Qual sua grande relevância no Santos? Qual o grande ponto que esse cara tem no Santos pra estar lá falando isso? Não vou entregar a chave do clube na mão de ninguém. Depois que ele fala como se mesmo não vamos conseguir tomar decisões dentro do Santos. Então, pelo que só falou, parece que a chave do clube também não tá na sua mão, né? Nosso suposto CEO. Parece que também não tá na sua mão. Aí, esse cara externa as insatisfações dele, convenhamos, insatisfações que deveriam ser resolvidas aonde? Internamente dentro do clube. Ele falou óbvio, eu acho que todo torcedor do Santos sabe que o Santos é retrógrado, sabe que os nossos métodos estão tão ruins, sabe que nossa estrutura não é boa. Eu acho que todo mundo aqui sabe. Vamos combinar isso? Então ele vem para uma coletiva e fala o óbvio, que a gente sabe. Pra quê? Pra que a torcida, Pedro Martins tem razão, ele está falando o que tem que ser dito. Que é o que a gente já sabe. Então ele só reafirma. Ele bota a culpa do departamento de futebol na diretoria. Mas quem que é o CEO e responsável pelo departamento de futebol? Não é você, Pedro Martins? Então se o departamento de futebol tá uma bagunça, a culpa não seria do Pedro Martins? Essa é a minha dúvida. Ele também não tem culpa nisso? Porque é muito fácil eu tecer críticas à minha empresa. Vamos falar, eu sou o CEO, eu repito, sou o CEO da Americanas. A Americanas faliu. A Americanas é uma bagunça. A estrutura desta empresa está falida. Mas quem que é o CEO? Não sou eu? Então a culpa também não deveria ser minha? É muito fácil, né? É muito fácil, vai ser o CEO do Santos. Ah, mas a estrutura do time está uma bagunça. Ah, mas e qual é a sua culpa, Pedro Martins? Qual é a sua responsabilidade? O fato é, já saiu a notícia no 7 do GE, que essa coletiva do Pedro Martins chegou no Sampaoli, que era o principal alvo da diretoria. E tem satisfação. E aí é aquele ponto que eu trago pra você. Você pode ser a favor ou contra o Sampaoli. Mas se ele é o principal alvo da sua diretoria e um funcionário do seu clube, no seu veículo oficial do seu time, vem, taca pau na diretoria e prejudica a negociação. Olha que ótimo profissional que tá no Santos, sabe? Eu deixo claro aqui, cara, qual que era o meu vídeo que eu iria fazer lá atrás, meu medo com o Pedro Martins. É o seguinte: nunca vi um trabalho como o Paulo Breck teve no América Mineiro, tá? Que eu olhasse o Pedro Martins e falasse, esse cara tem alguns erros, mas tem acerto. Eu não via isso no Pedro. Mas como ele estava substituindo o Galo, qual que era meu medo? A torcida aplaudir, porque qualquer coisa que ele fizesse melhor que o Galo, que não era difícil, ia parecer grande coisa. Só que nesses momentos que a gente precisa
de um bom diretor de futebol, ou grande CEO, a gente vê quem a gente tem. Deixo claro minha preocupação com o Pedro Martins. Se fosse a diretoria do Santos, minha opinião, ele não seguiria no cargo. Para mim, ele interferiu hoje ao externar questões internas do clube dentro de uma coletiva num veículo oficial do clube. Ele complicou, prejudicou os andamentos de uma negociação que são sim prioridades da diretoria, que tem apoio da torcida na negociação por um técnico. Isso pra mim é motivo para demissão. Não que ele já não tenha dado motivos, tá? Como ele conduziu o caso do Neymar na semifinal contra o Corinthians, a trazer o Pedro Caixinha e dar todo aquele resguardo que ele deu, contratações bem questionáveis que ele fez. Pra mim, já tá na hora do Pedro Martins ser bem revisto esse cargo dele, tá bom? É isso, meus queridos. Minha opinião, né? Nada disso aqui é um fato. Não vou pedir cabeça de ninguém, mas deixo meus questionamentos ao trabalho de Pedro Martins como CEO do time do Santos. É isso, forte abraço, agora eu fui.